Sejam bem-vindos ao Lawcast, o seu podcast jurídico. Meu nome é Mário Guarnieri e hoje a gente vai falar sobre marketing jurídico. Já vou iniciar com um tema bem espinhoso. Será que o advogado que está fora das redes sociais, fora da internet, vai ser esquecido? Será que vai conseguir advogar? Meu nome é Douglas Figueiredo e hoje nós vamos fazer um bate-papo com o Dr. Roberto Ribeiro, advogado inventarista há 20 anos, que atualmente ensina advogados técnicas para resolver qualquer inventário com segurança e utiliza do marketing jurídico para isso. E como que esses advogados podem lucrar através do marketing jurídico? Esse será o assunto de hoje. Roda a vinheta. Bom, e aí, vamos começar nosso bate-papo aqui falando exatamente desse tema. O advogado que está fora das redes sociais, será que ele está fora do mercado também? Será que ele vai conseguir advogar a longo prazo? E nós estamos hoje aqui com o especialista em marketing jurídico, professor Roberto Ribeiro, advogado, atua na área de inventários. Roberto, por favor, se apresente aí. Bom, antes de mais nada, obrigado aí pelo convite. Muito honrado em estar participando aqui junto com vocês. E vamos aí, vamos bater um papo aí, ver o que a gente consegue contribuir com os advogados nesse, como você colocou, nesse espinhoso tema que é o marketing jurídico, as restrições que tem. Será que realmente o advogado ele precisa estar nas redes sociais para ele poder se manter hoje na advocacia ou não? É isso que a gente vai falar. Vamos ver o que a gente consegue contribuir. Beleza. Eu já tenho algo para falar. Instagram, redes sociais, na minha opinião, o advogado tem que usar como vitrine. Quem não está ali é aquele famoso quem não é visto, não é lembrado. Exato. Quem não está ali, quem não está mostrando o seu trabalho, quem não está ali no dia a dia, demonstrando ali que pode ajudar alguém em alguma coisa, quem não é visto não é lembrado. A minha opinião é que o advogado que a longo prazo não está inserido nas redes sociais, ele vai ser esquecido sim no mercado. Quem não está na rede social vai sumir e não vai ter mercado, infelizmente, se adotar essa postura, esse pensamento. O que o senhor pensa sobre isso, Dr. Roberto? Vamos lá. Eu acho o seguinte, eu também concordo, acho que quem não é visto não é lembrado. Mas eu acho que o problema vai muito além disso. Eu acho que hoje o que se tem é uma difusão de que a rede social vai fazer o advogado ficar rico, que ele vai ganhar rios de dinheiro e que se ele não estiver lá, ele não vai conseguir nem advogar. E eu acho que a gente precisa entender o papel da rede social. Eu acho que, como você bem colocou, a rede social hoje é uma vitrine. E isso não é de hoje, né? Já tem milênios que a gente fala, quem não é visto não é lembrado. Então, o problema de hoje é que o advogado ele se sente pressionado, se sente obrigado a estar na rede social produzindo conteúdo. Quando, na verdade, ele tanto pode estar na rede social produzindo conteúdo, como ele pode estar simplesmente se posicionando na rede social através da rotina dele, através do dia a dia dele. E eu acho que hoje o que se difunde no mercado, e talvez até porque se criou um mercado em torno disso, é de que o advogado ele precisa entender de como produzir conteúdo, ele precisa entender como que ele faz uma campanha de Google Ads, como que ele faz para fazer um anúncio no Instagram. Eu acho que isso acaba desvirtuando um pouquinho o papel da rede social. Porque a rede social sozinha não vai trazer cliente para o advogado, isso aí é um fato. Se você estiver produzindo conteúdo e acreditando que aquilo ali apenas vai te trazer clientes, vai colocar honorário no seu bolso, eu acho que aí já está para o caminho errado. Eu acho que a gente tem que dar um passo atrás e entender a função da rede social para o advogado, que é mais de posicionamento do que de efetivamente um mecanismo de produção de conteúdo, um mecanismo de criação de uma escola da advocacia para os clientes. Até porque a gente não pode esquecer que existem nichos e nichos. Vai ter nicho que talvez você produzir um conteúdo ali na rede social vai ter assim o poder de atrair cliente. Agora, tem nicho que você vai produzir conteúdo e que não vai te trazer cliente porque o público daquele nicho é totalmente diferente. E aqui a gente já pode colocar, e a gente pode bater até uma bola aqui a respeito das áreas, né? Por exemplo, na área dos inventários. É um nicho que você vai ter um determinado perfil de cliente que pode vir da rede social, mas você tem o outro cliente que talvez seja o mais atrativo para o advogado, que vai render mais honorários,
que ele não vai virar o seu cliente pelo que você está postando de conteúdo na rede social. E eu acho que é isso que o pessoal tem que ter atenção. E aí você cria uma notoriedade com relação àquele determinado assunto, quando você acaba produzindo sobre ele. E há quanto tempo você faz isso? Conta um pouquinho da sua história, como que você iniciou nesse marketing jurídico aí, como que foi lá no começo e essas mudanças que hoje, com a inteligência artificial, foram várias mudanças durante o decorrer dos anos aí. Conta um pouquinho dessa experiência e evolução. Vamos lá, assim, eu comecei, o meu marketing inicialmente não era voltado para a advocacia. O meu marketing era direcionado para a educação. E aí o problema é que eu comecei a detectar que quando você se posiciona nas redes sociais, e aí no meu caso, como você produz um conteúdo nas redes sociais, isso acaba de forma que indireta trazendo um retorno de clientes para a sua advocacia. Então, eu descobri que o marketing jurídico nas redes sociais pode trazer cliente através do marketing que eu fazia para a minha parte educacional. Então, eu descobri que quando você faz um conteúdo nas redes sociais, além de ter a exposição da tua autoridade, você também tem as pessoas vendo aquilo ali e tendo interesse, despertando o desejo de te contratar. Só que aí, como eu falei e repito, quando você inicia nisso daí, você tem que entender que, dependendo do público que você quer atingir, você vai conseguir produzir um conteúdo e vai atrair cliente. Dependendo do público, não vai conseguir. Ali vai ser mais uma ferramenta de posicionamento do que de atração de cliente. E aí, se a gente puder falar mais até sobre isso, eu acho que é interessante a gente entender que o problema é que hoje os advogados, eles acreditam, talvez porque são direcionados para isso, de que a existência do marketing vai salvar a advocacia deles. Quando o problema ele é muito maior e muito mais profundo. Por quê? Eu sempre olho o seguinte, você imagina que nós aqui vamos criar uma empresa. Nós vamos montar uma empresa, criar o nosso negócio e vamos iniciar uma atividade empresarial. E aí a gente senta e fala, o que nós vamos fazer? Bom, primeira coisa, a gente precisa de um espaço físico. Aí a gente vai lá e aluga um galpão, aluga lá um prédio. E aí depois, o que mais que a gente precisa? A gente precisa ter vendedores, pessoas trabalhando ali. E aí a gente vai e contrata gente para vender, para estruturar toda a nossa empresa. E aí chega um momento que essas pessoas chegam para a gente e falam, tá aí, nós vamos vender o quê? Hoje o grande problema do advogado é esse. Ele está tão preocupado com o marketing que ele não percebe assim, eu vou vender o quê no marketing? Eu vou me posicionar sobre o quê no marketing? E aí ele acha que ele vai fazer um post e vai aparecer cliente sem ele estar posicionado, sem ele saber o que ele vai vender. Então acho que o advogado hoje ele precisa dar um passo atrás e entender que o marketing serve para vender um serviço. Primeiro ele precisa definir qual o serviço que eu vou vender. Isso é importante no seguinte sentido. Por exemplo, eu e o Douglas aqui somos criminalistas, certo? Você acha que alguém que está com um problema gigante, porque pelo menos na minha cultura aqui no escritório, eu busco sempre pegar um cliente com um ticket maior. Eu não viso pegar clientes que vão pagar assim, menos para eu ter um volume. Eu prefiro atender clientes pontuais com problemas grandes e um honorário maior. Aí você acha que o cliente que ele está preso lá, ele vai no Instagram, deixa eu ver quem tem mais seguidor, né? Ou no Google, né? Ele vai dar um Google, vai achar meu escritório, vou dar ali 30, 40, 50 mil na mão do seu advogado que eu acabei de conhecer no Google ali. Então, com profundidade disso que você está falando, não que o advogado não pode fazer ou não deva fazer. Acredito também, na minha opinião, que ele tem que fazer porque faz parte do processo. Só que é uma parte, né? Tem outras situações que ele tem que focar e também qual o produto que ele vai oferecer para o cliente. E é uma questão de marketing, a vitrine dele. Tá todo mundo olhando. Para mim, como é que funciona aqui? As minhas redes sociais são a minha vitrine, as pessoas me olham ali e tal, eu tenho amigos que têm contato comigo, clientes começam a me seguir ali nas redes sociais, vê o meu dia a dia, eu treino todo dia, faço as minhas viagens para atender clientes fora, e aquilo ali vai criando autoridade para mim. E dali, daquele cliente que já está na minha base, ele já, o doutor fez isso, fez aquilo, já me indica para outro, aí alguém está com problema, já chega até mim, só que não é um anúncio que ele vê no Instagram, né, e chega do nada e me entrega 50 mil, 40 mil, 20 mil, do nada, acabando de me achar na internet. E isso é importante ser ressaltado. Não que não deva ser feito, mas tem essa questão também. Mas aí é onde, por isso que eu falei, né? Eu acho que a gente tem que primeiro
a premissa de tudo, e é importante, quem está acompanhando agora, inclusive eu já vou fazer uma coisa aqui que eu acho que eu tenho a mania de fazer isso. Você que está acompanhando agora e ainda não deu seu like, ainda não compartilhou esse conteúdo com algum colega advogado, já aproveita que a hora é agora. E já pega um papelzinho aí, uma caneta e começa a anotar, porque isso aqui pode fazer a diferença para a sua advocacia. Isso aqui é a advocacia que não se diz em qualquer lugar, não se diz em qualquer ambiente. Porque o que você está acostumado a aprender é o seguinte, você tem que produzir conteúdo, você tem que aprender anúncios, você tem que aprender aquilo, porque senão você não vai conseguir estar no mercado da advocacia. E na verdade, antes disso, defina que produto você vai oferecer. Qual é o problema que você vai resolver, para você entender qual é o perfil do teu cliente. É como você colocou agora, você tem o perfil do criminal. Adianta você estar produzindo conteúdo do criminalista se o teu cliente está preso? Tem alguma coisa errada aí. E aí você vê hoje as pessoas difundindo, não, você tem que fazer conteúdo, tem que fazer conteúdo. Eu vou fazer conteúdo para um cara que está lá na cadeia, que ele, em tese, não era nem para ele ter acesso a celular, né? Em tese. E como é que ele vai ver o meu conteúdo, como é que ele vai me contratar se ele está preso? Então, a gente tem que entender, primeiro, defina qual é a solução que você oferece para um problema, que a venda nada mais é do que você oferecer uma solução para um problema que a pessoa tem. Se você não tem clareza de qual a solução que você vai oferecer, você não consegue traçar qual é a melhor estratégia de marketing. Porque, por exemplo, no seu caso, você colocou bem, ao invés de eu estar 100% focado em produção de conteúdo, eu estou mostrando muito do meu posicionamento. O que eu faço no meu dia a dia, minha rotina, como é que eu lido com os meus clientes. E isso aumenta a sua autoridade a ponto de as pessoas começarem a te seguir e lembrar, pô, se por um acaso um parente meu tiver um problema criminal, eu vou lembrar do Dr. Mário, porque ele está posicionado ali. Você precisou ensinar ao cara o que é um habeas corpus? Não, não precisou. Você precisou estar posicionado como um bom profissional. E hoje o que a gente vê é a pessoa, ela não conhece o nicho, ela não definiu o nicho, ela quer vender um serviço que ela nem sabe qual é, e aí ela fica lá porque um guru da internet falou que tem que estar produzindo conteúdo todo santo dia. E aí ela produz esse conteúdo, não definiu o público dela, aí não aparece cliente e ela reclama. Ela fala, mas está tudo errado, eu vou desistir da advocacia. Então, dá um passinho atrás. Começa a olhar. E aí, eu acho que é interessante a gente falar nisso também. A presença nas redes sociais, ela é imprescindível hoje? Na minha visão, é imprescindível. Agora, qual é a maneira que você vai estar presente nas redes sociais? Porque você tem dois caminhos. Você tem o caminho da produção de conteúdo e você tem o caminho do posicionamento, que é o lifestyle, é o que você faz no seu dia a dia. E qual que é o problema? Nos dois cenários, você precisa saber o que você está fazendo. Por exemplo, você vai produzir conteúdo. Eu falo isso porque eu acompanho muito até dos meus alunos e o que você vê? O advogado, ele vai para as redes sociais achando o seguinte, o conteúdo que ele vai produzir é o conteúdo do professor. Eu tenho que ensinar o cara o que é um habeas corpus. Cara, você tem que entender, o teu público, ele não quer saber o que é um habeas corpus, ele quer saber se você tem condição de soltar ele. Exato. Você sabe como fazer, como utilizar o habeas, se o habeas corpus serve para ele querer entrar em contato com você para te contratar. Então, o erro 1, as pessoas querem produzir conteúdo como se estivesse dentro de uma sala de aula explicando aquilo ali para o público. O público não quer saber disso, ele não quer aprender direito, ele quer saber se você sabe como resolver o problema dele, ou talvez perceber que ele tem um problema que talvez ele não percebia, dependendo do nicho. Segundo ponto, também, se você produz o conteúdo errado, você não vai alcançar o objetivo que você queria. E aí, isso dá trabalho, você tem que conhecer da área. Não adianta você falar, não, agora eu sou criminalista. O que você domina do criminal? Agora eu sou inventarista. O que você domina de inventário? Não sei nada. Então, você não vai conseguir produzir conteúdo. Aí vem para outro lado, então eu vou só me posicionar. Aí entra outro problema. Para você se posicionar, você tem que viver aquela advocacia. E aí não adianta você achar, não, eu vou mostrar o meu dia a dia. Por que muita gente não quer mostrar o dia a dia? Porque não é um dia a dia full da advocacia. Sim. Aquela pessoa está ali, atende o cliente, mas não sabe muito bem como atender, e aí ela fica perdida, ou seja, ela não consegue produzir nenhum conteúdo que seria aquele de atração do cliente e nem aquele conteúdo de posicionamento. E aí nada vai dar certo. Esse é o grande problema hoje que o pessoal precisa compreender do marketing jurídico. Que eles, infelizmente, pelo direcionamento de mercado, eles acham que é só produzir conteúdo ou nem sabem que existe esse marketing de posicionamento, que seria você criar autoridade em torno da sua advocacia. Entender o cliente final para quem que você vai oferecer aquele produto, né? E o que eu acho interessante também,
Por exemplo, a pessoa, um ponto que você falou que é importante, a pessoa viver aquilo que ela está mostrando. Então não adianta eu criar algo que eu não estou vivenciando, que eu não estou trabalhando naquilo. Então, primeiro de tudo é viver, estar conectado, estudar, se for o caso, mas trabalhar aquilo que você está mostrando. E no início, qual dica que você daria para a pessoa, por exemplo, ela está vivendo aquilo, mas ela não tem uma confiança ou não tem aquele conforto para mostrar o rosto na rede social ou para falar. Uma coisa que acontecia muito comigo, por exemplo, eu ia na delegacia atender, eu ficava tão concentrado no que tinha para fazer ali, que acabava esquecendo de produzir, de não sei o que. Aí eu já saía da delegacia e falei, puxa. Então, assim, tem alguma estratégia, algo nesse tipo, para quem, digamos assim, está focado, está trabalhando, que eu acho que é o principal ponto, é mostrar o seu serviço, né? Então, você tem que ter esse serviço, não ficar inventando coisa. E como que você trabalhou isso no começo? Você teve essa dificuldade? Como é que foi isso? Eu acho que só não teve essa dificuldade quem nunca começou, né? Porque não tem como. Exatamente. O início sempre vai ser difícil. Tanto que hoje eu falo até para os meus alunos, se você acha que o conteúdo que você está produzindo é ruim, dá uma olhadinha no que eu produzia lá atrás quando eu comecei, porque era muito pior que ruim. Mas assim, eu tenho um lema que é o seguinte, é impossível você ser muito bom naquilo que você faz muito pouco. Então você tem que entender que a utilização das redes sociais, seja produzindo conteúdo técnico, seja de posicionamento, do lifestyle, da sua rotina, etc., isso é algo que você vai, conforme o tempo vai passando e você vai fazendo, você vai melhorando. Se você ficar com vergonha do que você vai fazer, o que vão achar, o que vão pensar, você nunca vai fazer nada. Eu sempre digo para os meus alunos o seguinte, porque eu falo para eles, utiliza a rede social. Aí qual que é a objeção que a maioria coloca? Mas eu tenho vergonha. Aí eu falo, então chegou o momento de você tomar uma decisão na sua vida. Porque ou você vai ter vergonha ou você vai ganhar dinheiro na advocacia. Os dois não vai dar para ter. Então você vai ter que escolher. Ou você continua com a sua vergonha e não usa as redes sociais, ou você vai usar as redes sociais, vai entender que é uma jornada, que você vai ter que aprender, que você vai ter que evoluir, e aí mais para frente você vai começar a colher os frutos disso. Então a dica inicial, e é o que eu fazia, e parece bobo, mas ajuda muito, é o quê? Você vai postar um conteúdo, posta e sai correndo, não olha aquilo ali. Entendeu? O que vão comentar? Eu sei lá o que vão comentar, eu tô nem aí, eu só vou fazer. Por quê? Exato. Porque um dia, a hora que você ficar bom, aquele conteúdo lá vai ser irrelevante, ninguém Vai vai mais lembrar. Exemplo, Agora, o maior erro que as pessoas cometem é o quê? Posta e fica lá. Pega o celular e fica olhando, vamos ver quem que vai curtir, vamos ver quem que vai. O Cara, pai, você a tem mãe... 100 seguidores, qual a chance de alguém curtir aquilo ali? Tirando seu pai, sua mãe, seu irmão, sua esposa, ou algum conhecido ali. É zero. Então posta e vai. Por quê? Você vai formando ali a tua base de conteúdo que um dia, quando as pessoas começarem a perceber a sua presença, eles vão olhar e falar, caramba, olha o tanto de conteúdo que a pessoa tem. Então acho que hoje a dica inicial seria, produza o conteúdo, não olhe o que estão comentando, o que estão fazendo, só produza. A hora que chegar um tempo, você vai ficar bom naquilo dali. E aí a coisa vai fluir naturalmente. Tem dois pontos interessantes na sua fala. O primeiro sobre praticar. Eu tenho uma aluna uma vez perguntou para mim assim, professor, você fez curso de oratória na onde? Me indica. Eu falei, eu não fiz não. Faz 2 aulas por semana de 1 hora, dá aula no cursinho 1 hora, conversa com o cliente, faz 7 vídeos na semana, você fala, não tem como ficar bom. Ficar ruim, né? Não tem como ficar ruim. Sua dicção melhora, sua fala melhora, tudo melhora. E o ponto 2, justamente desse conteúdo, é quando o advogado vem para as redes, ele vai produzir o conteúdo e aí ele fala assim, você sabe o que é revisão criminal? Ninguém quer saber o que é isso. O cliente, aí depende para quem que ele quer falar. Se é educacional para os advogados, aí beleza, o conteúdo tá ok. O prazo do recurso, o que é o HC, para que serve, ok. Aí, se você quer um cliente, ele não quer saber o que é um HC, o que é uma revisão. Aí você tem que ser estratégico no que você quer. Um exemplo, a minha sócia faz militar. E tem um problema dos militares lá com relação a IPM e uma questão de sindicância que cabe contra eles. Tem um rigorismo militar lá e se um botãozinho tá fora, era para estar aqui, tá um pouquinho pro lado, já dá alguma sindicância, é muito cachês. E aí eles estavam tendo problema com isso, direto. E precisavam do advogado, por quê? Mesmo que a sindicância ela resulte em algo
Por exemplo, advertência, isso fica na folha deles, da questão de elogios e toda a vida dele. E isso atrapalha em promoção e todos os benefícios que ele pode ganhar. Então eles ficam doidos. O que nós fizemos? Ela fez um vídeo. Ah, você está se sentindo injustiçado por algo tão pequeno que às vezes aconteceu dentro do batalhão e você está respondendo? Isso é um problema. Porque se você não cuidar disso agora, isso aí pode atrapalhar a sua promoção, seus benefícios. O pessoal já está olhando. A gente teve uma métrica muito boa. Então, para isso é muito importante você ter desde o início um advogado te acompanhando. Ponto 1, vídeo produzido. E aí depois a gente fez a divulgação dele, não jogou assim, vou jogar R$5, R$10 para ver o que dá. A gente colocou um raio dentro dos batalhões. Entendeu? Porque quem estava ali naquele raio ia ver. Isso aí entra numa questão de você vai fazer algo, insiste, não dá certo, como você disse, dá um passo para trás. Não é só jogar o vídeo lá. Tem uma estratégia. Qual o conteúdo? Quem eu quero atingir? Como eu quero atingir? E o que eu observo muitos advogados fazendo é que não define quem que é o público que ele quer atingir e fala, eu vou fazer conteúdo. Também. Primeiro, não tem que ter vergonha, porque só com o tempo você vai melhorar. Segundo, quem que você quer atingir? E aqui eu tenho 2 dicas matadoras. Dicas matadoras aqui. O que eu faço? Tem várias ferramentas que você vê o que as pessoas mais buscam no Google. Então, se você quer produzir um conteúdo sobre determinado assunto, você pode jogar lá no Google. Tem um site que eu gosto, chama Ubersuggest. Você joga um tema lá, sei lá, você quer produzir um conteúdo sobre Lei Maria da Penha. Aí você põe Maria da Penha, dá um Enter. Vai aparecer todas as perguntas são feitas. Ali te entrega, a ferramenta te entrega. Então você coloca Maria da Penha, tá tudo lá. E a outra, que é a mais fácil de todas, TikTok. Hoje a galera que tá no TikTok acha, eu não vou para lá porque é dancinha, não sei o quê, né? Ficou um público mais jovem, mas não é. Lá é igual o Instagram e distribui mais. Você entra na lupa do TikTok, coloca lá o conteúdo que você quer produzir, Lei Maria da Penha. Você coloca Lei Maria, porque lá a busca é diferente do Instagram. O Instagram, você colocar Lei Maria da Penha, vai te entregar uma conta com aquele nome ou algum local com aquele nome. Não tem vídeo. TikTok não. Você coloca Lei Maria da Penha, é igual ao YouTube. Sugestões, né? Você vai ver os vídeos mais produzidos sobre Maria da Penha. Ali que tem mais compartilhamento, tem lá melhores vídeos, tem uma série de categorias. Você coloca os mais vistos. Sobre Lei Maria da Penha, vai ter um monte, uma penca. Você pode olhar aquele conteúdo, não plagiar, obviamente, faz da sua maneira, faz o script, escreve o roteiro. Sabe o que dá pra fazer? Dá pra você ver como que o vídeo foi produzido, escreve, manda no chat GPT. Faz uma cópia aí pra mim, legal. Enfim, tem um universo para utilizar. Eu acho que se fizer dessa maneira, é mais estratégico de chegar. Eu vou falar aqui. Aí, aqueles vídeos também, no início não vai ser bom, vai falar, o que é revisão criminal? Se o cliente lá quer saber de revisão criminal, não quer. Como é que você vai resolver o problema dele? Você que está com um parente preso, mesmo que o processo já acabou, ainda é possível tirar ele. Por quê? Porque algumas sentenças falham em determinada situação. Mas é possível você entrar com HC, substitutivo de revisão criminal, no STJ, discutir e conseguir. Eu, por exemplo, já consegui alguns casos, blá, blá, blá. Aí só tomar cuidado com essa relação aí, OAB, né? Para não apresentar resultado. O TikTok é engraçado, principalmente na parte criminal, que aí vem defensor de bandido, não sei o quê. Aí tem o público, só que isso dá engajamento porque assim, a fala é técnica. É para mostrar algo tecnicamente sobre o que está na lei, se aquilo é certo ou não. Aí principalmente quando tem notícia, né, de famoso, de julgamento. Aí eu procuro fazer assim também. Pego uma notícia dessa e exponho o lado técnico. Não vou dar opinião pessoal sobre aquilo, sobre o caso. Mas a parte técnica. Rapaz, e aí lá entra a discussão disso, daquilo, o pessoal vai. Mas isso é bom para dar essa notoriedade, né? E o advogado tem que estar acostumado a isso também, né? Sim. Rede social é pancada. Uma vez eu fui produzir um vídeo voltado para alunos na advocacia, não para clientes, falando que antes não tinha julgado no STF ainda, que a Guarda Municipal não tinha competência para fazer o policiamento ostensivo. Hoje já tem um julgado STF que já reconhece que pode fazer. Mas na época era uma tese para você contestar o flagrante, porque era feito pela Guarda Municipal. Rapaz, acho que os caras compartilhou só guarda. Só guarda municipal. Você não sabe nada. Volta pra escola. Se pego numa blitz na rua, aí você é o carinha. Você é o cara. Vem cá que nós vamos te moer na porrada. Aí começou a brigar entre eles.
Aí o guarda municipal falou assim... eles vão brigando nos comentários ali, né? Aí os seguidores começaram a brigar com os guardas e os guardas com o seguidor. O guarda falou assim, não sabe nada. Aí o seguidor mandou pra ele assim, vai cuidar de escola, rapaz. Cara, deu e eu só acompanhando, eu não falei nada. E tem que ter espírito pra ir pra rede social. Que nem sempre você vai fazer um conteúdo, vai vir assim, defensor de bandido, blá, 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 não sei o que, você tá falando errado. Ou alguém até que contesta o que você tá falando. Sim. Você não sabe nada, tá errado isso aí, o prazo é outro, não sei o quê. E aí as pessoas também se doem. Quando vai pra rede social, tem que estar pronto. Não vai ser 100%, vai ter hater, vai ter gente criticando, falando que você tá errado e tal. Tranquilo. Quem não tá acostumado vai pra rede e vê isso, já não dorme. Desiste. Meu Deus, desiste. Então, quando contesta juridicamente ou contesta com alguma fala técnica, tá tudo bem. Agora tem coisas que a gente tenta explicar, você vê que não vai além disso. E muitas vezes é o público leigo, uma opinião, né? E aí, uma dica para a turma, né? Vocês vão começar, vocês vão passar por isso. Você tem que entender muito qual que é o seu perfil. Eu acho que isso é um autoconhecimento que você precisa ter. Por exemplo, talvez você tenha inteligência emocional para poder saber lidar com isso daí. Tem gente que tem uma paz de espírito, que o cara vai lá, ele faz um conteúdo maravilhoso, aí aparece um maluco do nada e desce a lenha. Tá tudo errado, que é um absurdo. O cara vai lá, comenta, fala, cara, o que tá errado? Vamos conversar. O cara é emocionalmente muito bem resolvido. Eu não tenho essa inteligência emocional. Então, assim, se eu vejo um negócio, o cara tá falando besteira. Por exemplo, eu tenho um conteúdo que geralmente, quando eu falo sobre isso, surge a pancadaria de advogado. Que é a participação do cônjuge na concorrência com o descendente. E assim, é coisa que está na lei, mas o cara não estuda e ele acha que você está ensinando alguma coisa errada. Aí começa. E antigamente eu queria debater com esse tipo de gente. Aí eu postava, falava, não, mas você já leu o artigo tal, você já... E o cara tá nem, ele estava ali porque ele queria arrumar confusão, ele queria ibope, ele queria aparecer. E aí eu não tenho essa inteligência emocional. Então para eu mandar o cara para aquele lugar não demora muito. Então hoje o que eu faço? Eu não leio o comentário. Tanto que assim, mas é uma dúvida. Amigo, desculpa, quando eu abrir uma caixinha, você vai lá e pergunta. Quando eu estiver fazendo uma live, você vai lá e pergunta. Por quê? Porque quando você produz um conteúdo, que você está entregando algo bom ali, e você vê alguém que talvez nem entendeu, nem sabe o que está falando, talvez nem parou para... Tem gente que eles não assistem o vídeo, eles pegam pelo tema já começa, entendeu? Então assim, você vai perder a sua energia, o seu tempo com esse tipo de gente? Não vale a pena. Então você tem que entender qual que é o teu perfil. Você é inabalável emocionalmente? Então beleza, vai lá, discute, conversa e vai. Você não tem essa inteligência emocional? Cara, ignora, não olha. É o meu caso. E aí cada um vai ter o seu perfil. E é interessante o que você falou, que assim, vê como está tudo errado a questão da produção de conteúdo. Hoje o povo quer falar de marketing. Só que você entende que assim, por que você deu o exemplo da tua sócia que produziu um conteúdo que bateu numa dor do público, que despertou interesse, que deu resultado, que aí você depois, perceba, depois que você acertou, você foi para o marketing. Que aí você filtrou o raio onde tem os militares e jogou dinheiro, marketing, agora sim, anúncios naquela região para gerar resultado. Qual que é o problema hoje? A pessoa não tem a área definida, a pessoa ela não sabe quais são as dores do público dela e ela acha que ela vai pôr um anúncio e vai dar retorno. E esse é o grande problema. E aí a gente pode pegar, isso daí vale para tudo. Tem gente que chega para mim e fala, Roberto, mas eu não sei que conteúdo eu vou produzir. Por exemplo, no inventário, que conteúdo eu vou produzir? A minha resposta padrão significa que você ainda não estudou o suficiente. Significa que você ainda não entende o mercado que você quer atuar. Porque se você domina o conhecimento da área que você se propôs a atuar, se você conhece o mercado dela, como é que você não sabe que conteúdo você vai produzir? Por quê? Gente, o conteúdo nada mais é do que você relacionar quais são as principais dores e problemas que o teu público tem naquela área que você escolheu para atuar. Então, por exemplo, você vai pegar inventário. Qual que é o maior problema que o povo tem? TCD. É partilha. É o inventário que demora demais.
Então, assim, e como que eu sei disso? É porque alguém me contou? Não, é o dia a dia, é o que você vai vivenciando. O que o cliente demonstra que tem mais insegurança? Pô, eu não sei quanto que eu vou pagar de imposto. Ah, eu estou pagando imposto a mais, não estou. Qual que é a base de cálculo do imposto? Isso, aquilo. Pô, a partilha está sendo feita da forma correta? Ah, será que a minha madrasta tem direito ou não? Então, se você conhece a sua área de atuação, você tem como produzir um conteúdo muito assertivo direcionado para o teu público. Agora, quando você está querendo seguir a modinha do guru da internet, que fala que você tem que fazer post todo dia, aí, amigo, você vai ficar... Isso aí, qual é o conceito de habeas corpus? O que é um inventário? O que é ITCD? Quem é que quer saber o que é ITCD de cliente, de herdeiro? Ele quer saber quanto ele tem que pagar. E mais, ele quer saber como é que eu faço para não pagar. É isso que ele quer saber. O que eu preciso direcionar no meu conteúdo? É isso. Como você pode obter a isenção de ITCD? Você acha que o ITCD foi calculado errado? O que fazer? Aí você chama atenção por quê? Por uma dor que aquele público tem. Então, todo advogado, e você que está ouvindo agora, se você tem esse problema, eu não sei que conteúdo eu produzir, significa, primeiro, ou você não mapeou qual que é, de fato, a sua área de atuação, ou se você mapeou, você ainda não estudou ela o suficiente para conhecer os problemas dessa área. Se você conhecer, o conteúdo vai vir naturalmente, isso aí é inevitável. Sobre essa questão da dor, tudo na vida funciona para resolver dor. Qual que era a dor? Eu, quando era moleque, meu pai me colocava para ir na fila do banco pagar boleto. E era a fila da caixa que era assim, 3 horas. Ele tinha que trabalhar, eu já tinha uma certa idade, né? Uns 15 anos, joga lá moleque lá. Não tá fazendo nada na vida, vai lá pagar boleto. Beleza, ia lá, demorava a tarde inteira lá para pagar um boleto. As coisas eram mais difíceis naquela época. Hoje, quem que sai de casa para ir no banco pagar boleto? Tá aqui, ó. Resolveu uma dor. Na verdade, isso aqui resolve várias dores, né? De tudo, todas. Quase todas. Mas é tudo para resolver uma dor. E a dor de um pode ser a dor de milhares, Sim. então... Ninguém tem uma dor sozinho. Sim. Exatamente. Você vê Starlink, a dor dos caras. Fazendeiro não tinha acesso à internet. Quando tinha, era uma rádio. Hoje ainda tem, você compra caríssimo, péssima qualidade. Elon Musk, toma. Qualquer lugar do globo, você abriu lá, mirou o satélite, tem internet. Resolveu uma dor. E aí, qual é a dor que o advogado quer resolver? Igual você disse aí de inventário. O meu, por exemplo, tem uma pessoa que está presa. Ele quer que o ente saia. Ou o cara, eu pego muito meus clientes hoje, a grande maioria, eu tenho empresário, eu tenho fazendeiro, eu tenho médico aqui. E até uma questão interessante, que acha que o criminal ele só anda subindo o morro para pegar dinheiro do traficante, fala que estuprador e o cara que matou. Mas não é assim? Não é. O cara do inventário ele não conhece uma boa parte. Os melhores clientes, eles são esses. Porque eles têm um senso de urgência. Cara, empresário. Tem os das brigas de inventário também que acontece aqui. Aí sai porrada e vem pra gente. Aí quando dá lesão corporal. Mas você vê, sem querer interromper, mas já interrompendo, para as pessoas abrirem os olhos para a área que elas vão escolher para atuar. Porque, por exemplo, às vezes você fala, eu atuo no criminal. Beleza. Mas você imagina que você está atuando num homicídio, você é assistente da acusação, por exemplo. Sim. Alguém morreu. Esse alguém pode ter deixado patrimônio. Por que você não está aproveitando essa oportunidade? Aí fica a pergunta, quantos advogados criminalistas que estão atuando em homicídio como assistente de acusação diligenciaram, e por que eu estou colocando isso? Muito bem Porque colocado. esquece o marketing, o negócio é vendas. Você tem que entender de vendas, você tem que entender como você oferta o teu produto, qual é o teu produto, qual é o teu serviço para você conseguir fazer a coisa acontecer. Agora a pessoa quer ganhar honorário. Não tem o cliente, não aparece cliente, não tem oportunidade. Cara, você é do criminal, beleza, você está atuando num homicídio. Custa você fazer pergunta para o teu cliente ou para a família. Cara, e aí, faleceu, como é que está a situação patrimonial? Deixou algum bem, vocês estão precisando de alguma coisa, e fazer um protocolo de atendimento ali já voltado para enxergar uma oportunidade. Porque talvez o cara te procurou por um homicídio, a família, para ser um assistente de acusação, e daqui a pouco você está com o inventário de um patrimônio vultoso. Porque, e aí, me corrija se eu estiver errado, eu não entendo nada de criminal. Mas eu imagino que uma família que contrata um advogado para ser assistente de acusação, ela tem recurso financeiro. Tem. Não ia gastar por algo que já foi. Né? Não é uma pessoa desprovida, uma pessoa de falta de recurso financeiro. A chance de ter um patrimônio ali por trás é grande. E aí, por que você não ofereceu esse serviço? E aí, é por isso que eu falo, a oportunidade ela está ocorrendo todo santo dia.
O problema é que talvez você está tão preocupado com marketing e não estudou vendas, não entende nada de vendas, que você não consegue enxergar as oportunidades. E esse é um problema. Quando a gente fala... E o inverso também é verdadeiro. A pessoa está fazendo inventário. Tá, mas morreu do quê? Aí foi assassinado. Você tem ali uma possibilidade, entendeu? Suspeito, entendeu? Eu tenho um caso, inclusive, parecido assim. Então, aí você fala, Roberto, mas eu não tenho como dominar o criminal, dominar o inventário, Isso reflete no inventário. Aí você procura especialista para falar, Roberto, eu acho que realmente tem uma não, e aí, assim, uma das estratégias que eu ensino para os meus alunos de prospecção. Por que você não faz parcerias com outras áreas? Porque o criminal precisa do inventário, pode precisar. O inventário pode precisar do criminal. O cara que tá trabalhando ali no previdenciário. Gente, previdenciário. Pensão por morte, né? Alguém morreu, pode ter patrimônio. O trabalhista, tudo envolve ou pode envolver uma área com correlação com a outra. A grande questão é, você se posicionou no mercado para viabilizar que essa parceria seja atrativa? Porque, por exemplo, eu estou com um cliente hoje e está precisando da parte criminal. Pô, eu tenho 2 profissionais que eu confio que eu posso fazer uma parceria. Agora, a questão que você tem que se perguntar antes do marketing, e que também faz parte um pouco do marketing, mas não nesse marketing dos gurus, que é a produção desenfreada de conteúdo, é como é que está o seu posicionamento? Hoje a pessoa vai lembrar de você, seja o cliente, seja um advogado parceiro, que não atua na área, porque é isso que você tem que focar, a oportunidade está aí. E se você não abre as portas para isso daí, como é que você vai arrumar cliente? Fazendo post e fazendo anúncio? Você vai gastar todo o seu dinheiro e não vai conseguir nada de retorno daquilo ali. Por quê? Porque a área que você escolheu pode não ser uma área propícia para prospectar cliente através de rede social. E se você não enxerga isso, você está indo no fluxo da manada ali, e daqui a pouco você vai quebrar, porque você não tem condição de manter a sua advocacia por falta de cliente. Essa é uma visão que o advogado precisa ter. Enquanto ele não desenvolver isso daí, não adianta. A rede social, nós temos que entender, ela é uma alavanca para a profissão. Ela não vai fazer a sua profissão. Aí, até a pergunta que você fez no começo, dá para o advogado conseguir advogar hoje sem presença nas redes sociais? Dá. Se você for um perfil que talvez represente 1% da população, que é aquela pessoa que conhece todo mundo, que ela é carismática, que onde ela chega ela faz amizade e que ela não depende de rede social, porque ela tem um fluxo ativo de vida social muito grande. Sim. A maioria não é assim. Então o que você precisa? Você precisa estar no movimento, mas você precisa também ter sua presença digital. É isso aí que vai fazer a alavancagem da sua advocacia. Pelo menos eu penso dessa maneira. E aí, até para a gente aprofundar isso, para o pessoal entender como é importante, você para pensar, trazendo para o inventário. Vocês já ficaram sabendo de alguém que morreu? Já, várias vezes. Então, aí eu te pergunto, por que essa pessoa não te contratou para fazer o inventário? Eu por conta do meu posicionamento. Não, entendeu? Então, assim, é coerente. Sim. A pessoa não me procurou. Ela me procurou, óbvio, porque eu sou do criminal. Agora, para quem está assistindo, se você não é do criminal, que você nem tem área ainda, você não parou para pensar sobre isso, por que a pessoa não te procurou? E eu nem falo para contratar, porque às vezes nem vai ter a necessidade do inventário. Mas por que a pessoa pelo menos não foi te procurar para tirar uma dúvida? Porque é impossível você perder alguém na família e não ter nenhuma dúvida. Pelo menos uma dúvida. Sim. E aí a pessoa, se ela te conhece e ela não foi nem tirar a dúvida, tem alguma coisa errada aonde? É no teu marketing? Sim, mas não nesse que você está imaginando. Tem uma coisa errada no seu posicionamento perante a advocacia. É isso que as pessoas precisam começar a entender. Tem uma frase que você falou aí que eu achei muito interessante, até anotei. O marketing é uma alavanca para a sua profissão. Ela não vai fazer a sua profissão. Exatamente. Quando a gente fala em produção de conteúdo, e aí voltado mesmo para o marketing em geral, e não só da advocacia, a gente costuma dizer o seguinte, nenhum anúncio ou tráfego pago vai salvar um conteúdo ruim. Não vai. Entendeu? Então tem gente que faz aquele post horrível e acha que vai pôr dinheiro e ele vai ficar bom. Amigo, não vai. O tráfego, o anúncio, você colocar dinheiro nas redes sociais, ela vai impulsionar algo que já é bom. Ela não vai transformar algo ruim em algo bom. E hoje, infelizmente, as pessoas, por falta desse conhecimento, desse mapeamento, de toda uma estrutura de marketing que ela precisa desenvolver, ela não se atenta a isso, ela acha assim, eu vou fazer 10 posts, vou colocar dinheiro neles e vai aparecer cliente. Aí você vai ver o post é horrível
e ela está tentando consertar o post horrível com dinheiro. Não vai acontecer. Por isso que a gente tem que entender, o marketing, as redes sociais, elas sempre vão alavancar algo que já existe. Ela não vai criar sua advocacia, ela vai impulsionar, ela vai alavancar aquilo dali. E é isso que enquanto o advogado não entender isso, ele vai se matar, gastar dinheiro, vai comprar curso de guru e não vai resolver nada. Sobre essa questão do posicionamento, aí só finalizando aquela parte, acham que no criminal você vai só traficante, homicídio, só coisa ruim, braba, né? E as pessoas têm medo de entrar. Acho que vai fazer alguma coisa errada, vai ser ameaçado, e não funciona assim. Né? Não funciona assim. Eu, por exemplo, aqui, empresário, médico, fazendeiro, que eu tenho aqui na minha base de clientes. O fazendeiro, essas pessoas em comum, elas têm medo de ser presas. De responder um processo criminal, não ter uma boa defesa e acabar sendo presa. O maior patrimônio dele nessa situação é a liberdade dele. Ele não quer ir lá jogar na cela com 30. Então ele tá, assim, no afã de eu preciso contratar advogado. Então é uma pessoa com um poder aquisitivo bom, senso de urgência e quer contratar um bom advogado. Aí entra o cara do posicionamento para abocanhar esses contratos bons. Quem acha que esse, para mim, na minha experiência pessoal, são os melhores clientes. Mas isso é marketing? Hã? É marketing isso que precisa? Posicionamento. Posicionamento. E precisa o quê? É o que você falou. Eu preciso abocanhar. Vamos traduzir. Você precisa entender de vendas para você poder converter esse cliente. Porque ele precisa do teu serviço. Ele está com uma dor, você está posicionado e ele percebe que você tem a solução para o problema dele. Agora, o que vai fazer? Porque, gente, uma coisa até que é muito comum os alunos perguntarem. Mas, Roberto, mas o cliente não quer pagar para fazer inventário. Eu te pergunto, você quer pagar alguma coisa na vida? Se você pudesse ter tudo de graça? Eu não gostaria de pagar nada. Eu queria almoçar de graça, morar de graça, ter saúde de graça, tudo de graça. Ninguém quer pagar por nada. Por isso que entra o quê? A parte da vendas. Cabe a você adotar técnicas para que esse cliente que enxergou pelo seu posicionamento que você tem a solução para o problema dele, queira te contratar. Não adianta, o cara não vai te contratar sozinho. O Mário é o advogado das estrelas do criminal. Beleza, ele vai querer fazer uma consulta, ele vai querer tirar uma dúvida. Agora, pagar 50, 100, 200 mil reais, ele não vai te pagar se você não aplicar um protocolo de vendas nele. Sim. E se você acha que marketing vai fazer isso, esquece. É a mesma coisa, imagina, tem um monte de vendedor na tua loja, tudo desqualificado. Aí você tá lá, marketing. Tem folheto para todo lado no sinaleiro da tua loja. Aí o povo chega lá, o vendedor não sabe atender. O que você fez com o dinheiro que você investiu no marketing? Jogou fora. Por quê? Porque os teus vendedores não sabiam vender. E aí você está gastando dinheiro. E aí qual que é o problema? É o marketing que não está funcionando. Não está vendendo. Mas não, amigo, o marketing ele vai atrair, ele vai chamar atenção, ele vai te posicionar. A venda é outra história. Os advogados hoje precisam entender, ele não precisa dominar só marketing, ele tem que dominar vendas. Se ele não tiver vendas, não vai. É a mesma coisa, todo dia eu recebo um direct de alguém com algum problema de inventário. Significa que a pessoa vai me contratar? É claro que não, ela quer tirar uma dúvida. Cabe a mim fazer o quê? Aplicar um protocolo de venda, saber conduzir essa pessoa para ela falar, eu preciso contratar esse cara. E mais, eu preciso pagar bem ele. Porque senão eu vou me enfiar num problema. Então, essa talvez seja a mentalidade que os advogados precisam desenvolver. Que o abocanhar é o quê? É aplicar um protocolo de vendas para que a pessoa tenha condição. E qual que é o problema maior de tudo isso? 90% dos vendedores não sabem vender. Você imagina um advogado. Eu não sei, e quem está assistindo aí vai poder... Já coloca nos comentários aí para dar engajamento. Exato, já comentei para dar engajamento. Você já foi atendido, você já chegou numa loja e você sentiu que você foi bem atendido, que o vendedor te conduziu, que ele entendeu qual era a tua dor, qual era o teu problema e soube te vender o produto certo para a sua necessidade? Isso não acontece. E aí vocês podem compartilhar a experiência de vocês. Até hoje eu conto nos dedos as vezes que eu cheguei numa loja que um vendedor, ao invés de chegar para mim e falar, pois não, como posso te ajudar? O que você quer? Eu estou precisando de um tênis. Aí que traz 300 tênis. Só pergunta teu número. Qual a máxima pergunta que ele faz? Que número você calça? Aí ele começa a descer. Quem pergunta para quê? Entendeu? Onde, o que ele devia fazer? Gente, o segredo de venda, princípio base de venda, pergunta. O que ele devia fazer? Para que é o tênis? Às vezes nem é para mim o tênis. Ele quer saber que número que você calça, mas nem era para mim. Vou contar a experiência que eu tive recentemente. Eu fui numa concessionária olhar um carro. Aí o vendedor veio e me atendeu
E o carro é isso, o carro, olha que carro espaçoso. Ó, para sua esposa levar as crianças para a escola, tem espaço para pôr cadeirinha, para isso, para aquilo, não sei o quê. E assim, depois que você entende um pouco de venda, você não se abala mais. Aí eu fico, cara, deixa ele falar. Aí ele foi, deixa ele gastar, né? sabe? Foi. E ele terminou o atendimento. Ele terminou o atendimento sem saber que eu não tinha filho. Ou seja, tudo que ele direcionou de vantagem para me convencer a comprar, tipo, faltou ele falar, ó, e a gente vai, se você fechar hoje, nós vamos te dar uma cadeirinha. Sabe? Ele ofertou o carro com todas as vantagens baseado numa coisa que não se aplica à minha realidade. O que eu queria? Não tinha nada a ver com cadeirinha, com criança, com nada disso. Aí eu te pergunto hoje, você que é advogado, será que você não está cometendo o mesmo erro que a maioria dos vendedores? Que é não entender a dor do teu cliente, não procurar se inteirar dela, não saber o que está pegando para ele, qual que é a principal ponto de dor que ele está sentindo. E eu vou dar um exemplo dos inventários, para as pessoas entenderem. Tem gente que chega, atende o cliente de inventário e só fala assim, ó, que você vai receber isso, que você vai receber aquilo, que a sua herança vai ser isso, a sua herança vai ser aquilo. Tudo bem, na maioria dos casos, o cliente está preocupado com a herança dele. Mas, por exemplo, eu já atendi inventário que o maior desejo do cliente não era a herança que ele ia receber. Era que a madrasta não ficasse com nada na herança. Aí você imagina, se eu não entendo de vendas, de fazer perguntas, de entender qual que é por que esse cara tá me procurando? O que ele quer comigo? Para eu perguntar, para eu poder entender. Ah, entendi. Aqui o problema, a treta é com a madrasta. Então o que eu preciso fazer para eu vender para esse cliente? Eu tenho que falar que eu vou acabar com a madrasta. Não fica, eu tô junto com você. Essa madrasta não merece nada, ela não vai receber nada. Nós estamos juntos, tudo que eu puder fazer para te ajudar, para ela não receber a sua herança, eu vou fazer. Cara, na hora, eu fiz isso daí. O olho da pessoa brilhou, arregalou. E aí vem muita percepção. Eu olhei para aquilo ali, eu tinha um honorário em mente. Na hora eu falei, cara, eu vou comprar mais. Eu ganhei o cliente, olha que eu falei da madrasta. Exato. Aí eu falei, quanto cobra? Aí eu ancorei tudo e falei, dá para fazer isso. Era pelo menos 20% a mais do que eu inicialmente iria cobrar. Por quê? Porque eu consegui detectar no protocolo de atendimento de uma venda que a dor daquela pessoa eu tinha como corrigir. E eu sabia, de fato, eu tinha noção de que dentro daquele contexto eu ia conseguir excluir a madrasta. E aí a pessoa, caramba... Aí vem o negócio, tem muito advogado. Então, talvez a maioria nem entendeu qual era a principal dor, ficou falando da herança e o problema era a madrasta. E aí entra nessa... o grande problema que o advogado precisa entender, não é marketing, é venda. Entenda de vendas. Capture a dor do teu cliente naquele caso. Cada cliente tem uma dor. Entenda e descubra qual é essa dor e foque o teu atendimento naquela dor, que aí você vai conseguir converter ele. E acho que no criminal é a mesma coisa. Você tem experiência pessoal? Eu tenho uma que depois eu quero falar, que é nesse tema. Quando você começa a estudar vendas, começa a trabalhar técnicas para isso, tem que entender que a outra parte, ela não estudou para não comprar. Ela não estudou para não fechar. Então, quando você aplica técnicas dessa maneira, é até uma luta injusta, porque é lutar contra alguém que nem sabe se defender. Então, fecha contrato. Se você aplica todas essas estratégias, fecha contrato. E acho que um ponto importante também, Roberto, que você mencionou, às vezes a estratégia, o nicho não é da minha especialidade, mas eu sei que ali tem uma oportunidade. Não sou eu quem vou fazer a venda direta. Eu chamo a pessoa que sabe dessa estratégia para não incorrer em perguntas impertinentes, por exemplo. Então são questões, eu sei que aí tem uma questão, mas não é totalmente da minha área. Faça parceria com o advogado e faça essa venda junto. A pessoa não está preparada para não comprar, ela vai fechar contrato contigo. O problema é que as pessoas não utilizam dessa técnica para vender. Acho que é exatamente isso. E sobre a questão de vendas, esse protocolo, tem um livro que me ajudou muito no começo, chama Armas da Persuasão. E ele conta a história até de um vendedor de carro, que aí conta a história porque ele vendia. De carro. Por que ele vendia muito carro e tal, e aí contar o approach. Aqui no meu escritório, como é que eu faço? Eu tô até um exemplo, eu vou chamar de Dona Maria, porque era uma senhora para não falar o nome. Mas certa vez eu fui atender ela, eu tenho um protocolo de venda aqui. Eu tenho instalado no meu escritório, porque o advogado ele precisa... Antes, ele não é um advogado, ele é uma empresa. A empresa tem um marketing, tem um protocolo de venda, tem um financeiro, que é também o erro dos advogados. Recebe 20 mil, gasta 30. Aí não tem a gestão. Enfim... Ali eu peço pessoal, coloco uma música clássica numa precisa de um sistema de som, coloca numa caixinha JBL pequenininha, escondido, uma musiquinha clássica bem baixinha. Estrategicamente,
quando o cliente chega, não entra direto para a reunião. Ele fica sentado no sofá ali e do lado tá todos os meus diplomas. Eu já estou entrando. Espera um pouquinho, toma um café, vem aqui para a reunião. Na reunião, eu citando o exemplo da Dona Maria, em aspas, ela só queria saber quando o filho dela ia sair. Ela tá com o filho preso. Ela só queria saber quando ele ia sair. E aí eu notei que ela falou para mim abertamente, já tinha ido em outros advogados e estava fazendo uma espécie de orçamento. O advogado, que é aquele mais turrão, vai se revoltar contra isso, já vai tratar o cliente mal, vai mandar embora. Aí eu vi a simplicidade dela, falei, não, claro, Dona Maria. Ó, primeiro, a senhora não tem obrigação comigo, tá? Eu vou tentar passar uma informação para ajudar a senhora, e a senhora, afinal, decide se a senhora quer ficar comigo ou não. E aí, o que eu fiz? Aqui no escritório tem a televisão, eu fiz uma apresentação para ela, meio que desenhado, explicando o que estava acontecendo e o que poderia ser feito. Mas eu não falei assim, vamos entrar com habeas corpus, que a decisão aqui infringe o artigo tal, não sei o quê. Falei, Dona Maria, a prisão do seu filho, ela pode ser contestada. Então tem vários caminhos que a gente pode seguir para tentar tirar ele de lá, né? E se a senhora me contratar, eu vou fazer do possível e impossível para arrancar ele de lá, entregar ele nos braços da senhora e acabar com essa dor, para a senhora ter paz. Para a senhora... Só que, Dona Maria, eu não posso fazer como todo mundo faz. Como assim, doutor? Eu não posso prometer para a senhora que ele vai sair semana que vem, daqui 2 semanas. Aí eu sempre uso isso na minha reunião. Se a senhora quiser um advogado que vai mentir para a senhora, que ninguém pode prever o dia que ele vai sair, aí eu vou ter que encerrar a nossa reunião, a senhora pode procurar outro advogado. Se a senhora quiser verdade mesmo, aí é comigo. Aí eu não sei a data exata e se ele vai sair, mas eu vou aplicar todo o meu conhecimento, vou voltar toda a estrutura do escritório para tirar ele o quanto antes lá, acabar com a dor da senhora. E aí ela chorou na reunião. Aí eu tenho outro protocolo de venda. Você acha que um cliente desse não paga? Detalhe, eu cobrei mais do que os caras que ela tinha... Porque depois ela fechou comigo e me revelou. Eles cobraram menos. Preço. Você agrega valor. A valor. Agrega o preço. No final da reunião, sempre, ela falou assim, doutor, os outros advogados cobraram menos, mas eu senti mais confiança em você, fechou comigo. Aí o que eu faço sempre? Na assinatura do contrato para fechamento, eu sempre tenho uma caixinha de chocolate. Você vai levar para o preso? Não, mas quem vai contratar não é ele, a família que está aqui fora. Tá preso. Exatamente. Ou o cara que está solto respondendo ao processo. Assinei o contrato e chocolate na mão dela. Ela pegou. Falou assim, doutor, eu vou guardar esse chocolate. Na hora que meu filho sair, eu vou comer com ele. Aí eu falei, meu Deus, esse chocolate vai estragar, esse cara não sai, pelo amor de Deus. Agora eu vou ter que soltar. Agora eu vou ter que soltar. Aí fomos. E aí uma coisa também do advogado, diligenciar e falar com o promotor. Tem muito advogado que solta o pedido lá. Falei com o promotor, juiz, papagaio, papa, todo mundo. Expliquei a situação, juntei documento, deu 1 semana ele sair. Aí eu falei, ele vai sair e tal, eu não pude acompanhar porque era no interior, ela foi lá buscar ele. Ela me ligou chorando. Doutor, eu tô aqui com meu filho, tô comendo chocolate aqui com ele, cara. Eu fiquei na mente dela. Depois disso, o filho dela saiu, me acompanha nas redes sociais, ela passou a me seguir nas redes sociais. Qualquer problema que eles têm, que não seja criminal, Mário. eles ligam pra mim. E eu já fiz grandes parcerias, eles já tiveram problema civil, chamei um colega. Problema trabalhista, chamei um colega. Tá ali, aí o dinheiro tá ali. E uma das coisas que eu tenho como premissa em tratar como empresa, que o advogado não é fazer um marketing errado e também sentar atrás da mesa e falar, agora alguém vai... Doutor, me ajuda, eu vou te pagar 50 mil. Tem que ir atrás, tem que correr. O que você está fazendo para que esses clientes cheguem até você? Não sentar atrás da mesa e esperar que num passo de mágica tudo vai acontecer, pessoas vão te procurar. E às vezes fica reclamando, abri escritório, não tem cliente. Claro que vai ter. Se você não fizer as coisas certinho, adequadamente, e quem faz concurso aqui vai me apedrejar agora. Mas eu diria que a advocacia, eu diria que não que passar em concurso seja mais fácil. Não, tem as suas complexidades. Mas eu falo que a advocacia criminal, em comparação, ela é uma atividade tão complexa que você tem que entender bastante coisa para advogar. Você tem que entender de orçamento, de marketing, de como posicionar, como fazer network e tal. Concurso também é difícil, mas você tem um edital, né? Que você segue, sim, olha ali, você vai estudando. E a advocacia, ela, apesar de complexa, poucos fazem isso. A oportunidade está aí. Poucos advogados sabem se estruturar em tudo isso para ir para frente. Por isso que poucos recebem bem, poucos têm grandes honorários, poucos dão certo na advocacia. Você vê a maioria ali, 1, 2 anos, não é para mim, vou para outra coisa. Vai para outra coisa que é o concurso. Exato. Então, qual que é? Qual que é mais difícil?
entendeu? Essa é a visão que tem que ter. E aí é um negócio muito legal que você falou, que acho que envolve também essa questão de posicionamento. Que aí talvez fique uma dica para a turma que está acompanhando aí. Cara, para mim, na minha cabeça, eu não concordo. Beleza, direito seu, Sim. cada um com a sua advocacia. Sim. Para mim, o maior erro que o advogado pode cometer na advocacia dele é falar que ele é advogado. Primeira lição que você precisa ter para a sua advocacia, se você quiser fazer ela dar certo, você precisa entender, se você se posicionar como advogado, você está lascado, você vai morrer de fome. Por quê? Porque, vamos lá, a pessoa morreu, está precisando fazer o inventário. Quantos advogados você acha que essa pessoa conhece? Cara, hoje em dia é o filho, é o pai, é o irmão, parente. é o primo, é o tio, é o vizinho. Cara, hoje em dia nós temos quase 1,5 milhão de advogados. Quando você se posiciona no mercado como advogado, você já começou perdendo. De fato, obviamente, se você escolher uma área, se você está fazendo o dever de casa. Porque assim, é igual concurso, para pegar a analogia do concurso. Você vai pegar, eu quero fazer concurso para juiz. Adianta você pegar o edital do MP para estudar? Não. Eu quero fazer concurso para procurador da República. Adianta você pegar o edital do analista para estudar? Não adianta. Então você tem que seguir o roteiro certo. Você tem que fazer tudo que precisa ser feito para você conseguir o êxito naquilo que você se propôs a fazer, passar no concurso. A advocacia é a mesma coisa, só que o problema é que a pessoa acha, não, eu aprendi lá na faculdade algumas matérias, eu passei na OAB e agora eu já sei advogar. E aí ela faz tudo errado, é como se o concurseiro estivesse estudando o edital do MP para fazer concurso para juiz. E depois não passa e reclama do concurso. O concurso é muito difícil de passar. Amigo, você está estudando o edital errado, você está estudando as matérias erradas e está reclamando que é difícil de passar. Faz o edital correto que você vai passar. Pode demorar, mas você vai passar. E a advocacia hoje está nesse nível. E o primeiro erro que as pessoas cometem, os profissionais cometem é esse: se anunciar como advogado. Cara, o que você faz? Eu trabalho com inventário, eu sou inventarista. Por quê? Porque aí o primo, o tio, o papagaio, o cachorro, o vizinho, o filho, a nora, não sei o que, é tudo advogado também, a pessoa vai lembrar de quem? Não, esse aqui não é advogado, ele trabalha com inventário. É especialista nessa área. Entendeu? Uhum. Aí o que aconteceu? Você já reduziu sua concorrência ali. O que você faz? Não sou advogado. Porque advogado a pessoa já conhece um monte. Aí ela vai aonde? No mais próximo, no que vai cobrar mais barato, no que ela tem mais amizade. Agora, quando ela olha, eu estou precisando fazer um inventário. Na minha rede eu tenho 50 advogados, mas o Roberto é do inventário. Então eu vou consultar o Roberto. Aí se eu sei aplicar protocolo de venda, eu consigo converter esse cliente. Então assim, cara, o que eu mais vejo, e assim, eu posso falar com tranquilidade. Onde eu vou, que eu falo, o que você faz? Vendedor, vai comprar. Por exemplo, eu já tive caso de arrumar cliente numa loja. Fui comprar um terno. Cheguei lá e o vendedor, no mínimo, ele pergunta, terno. Ele pergunta o que você faz. Terno não é comum, né? Não é qualquer um que vai comprar terno. Hoje eu acordei, vou comprar um terno. Não. Geralmente é advogado, é pessoal do ramo jurídico. E aí, o que você faz? Eu falei, eu trabalho com inventário. E aí, qual que é a parte boa? Inventário, a pessoa ainda quer confirmar. Porque não é algo muito óbvio, né? Aí a pessoa pergunta assim, é aquele negócio quando a pessoa morre? Eu falei, é. Ele falou, caramba, eu tô com uma vizinha que a mãe dela morreu e eles estão com um terreno lá que tá enrolado. Posso passar teu telefone? Caraca. Eu não precisei fazer nada, cara. Eu fui numa loja comprar um terno e saí com um cliente. Por quê? Falou. Agora você imagina se ele pergunta, eu sou advogado. Pronto. Entendeu? Então, assim, começa a falar a tua área de atuação. Você já vai ver que muita coisa vai mudar. Eu não sei que área que você vai escolher, mas escolha uma área, e aí entra muito também da gestão da sua advocacia. Escolha uma área que tenha demanda, que seja uma demanda recorrente, sim. que tenha um ticket que seja elevado, a não ser que você queira trabalhar com massa, que aí é outro tipo de advocacia que você vai desenvolver. Uma área que tenha a possibilidade de você se posicionar sem tanta concorrência. É isso que você precisa observar. Feito isso, decidiu a sua área. Nunca mais perguntou. Vai preencher um cadastro na loja. O que você faz da vida? Eu não sou advogado. Eu trabalho com inventário, eu sou criminalista, eu solto preso, entendeu? Porque assim, as pessoas... Gente, tem que entender, você não está falando com outro advogado, você está falando com pessoas. Sim. Se você não for claro, a pessoa não souber o problema que você resolve, ela não vai te contratar. Não, o que você vai? Eu sou advogado. Aí eu sou criminalista.
Beleza, o criminalista a pessoa sabe. Mas talvez tenha uma área que ela não sabe o que faz. Sim. Ou dentro do criminal, eu sou especialista em uma determinada área. Eu trabalho com crimes financeiros. Você falar que é criminalista, você está concorrendo com criminalista. Você falar que é crime financeiro, você já diminuiu sua concorrência. Por que as pessoas não fazem isso? Dentro da sua fala ali, eu tenho um colega que ele virou nômade digital na advocacia. Sendo advogado, nômade digital. Eu achei muito louco isso. Que entra um pouquinho do que você está falando. Bom, vamos lá. Ele atua na área de família. Só que ele não é assim, família. Você entra no perfil dele, tá escrito bem assim, ajuda mulheres a se livrar de narcisistas. Desse jeito. Eu falei, cara, esse cara tá lascado. Né? Não vai conseguir. Ele foi lá, pois ele dá mais consultoria, né? Tem muito cliente, mas eu acho que a maioria dos honorários dele é tudo de consultoria. E aí, o que acontece? As mulheres marcam para conversar com ele, aí eu não sei quanto ele cobra, mas eu acho que, vamos chutar, sei lá, R$1.000 uma hora, no mínimo. E aí ele atende, por exemplo, se ele atende 5 mulheres, que às vezes elas querem conversar, tirar, o advogado também faz papel de psicólogo um pouco, né? Mas elas querem conversar sobre a situação, como é que ficaria, se ela resolver se divorciar do cara, blá, blá, blá. Se ele atende 5, se ele atende 10 mulheres no mês, só online, são R$10.000. Isso que eu tô chutando que é 1.000, pode ser mais. Esse é um mercado difícil da advocacia. E aí, ele trabalha. Vamos supor que ele distribua... Não tem espaço. Exato. Entendeu? Ele distribua 5 mulheres para atender numa semana e 5 na outra. Só isso que ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar 1 hora por dia durante 2 semanas, ou ele pode concentrar ali trabalhando 2 dias, 5 horas, 5 horas, acabou, é 10.000 no mês, ele trabalhou 10 horas no mês inteiro. Enquanto você comparar com outras profissões, por exemplo, a pessoa nem recebe 10.000, vamos dizer, alguns recebe, sei lá, 5, 6 mil para trabalhar 8 horas por dia durante 30 dias. E aí é enxergar a possibilidade, como você falou. Exatamente, tem possibilidades ali que a gente não enxerga na advocacia, mas é um mundo à parte. Por isso que é fantástico, você não tem teto para receber. Se você não trabalhar, não entra, mas você não tem teto. É muito mais oportunidade do que outras situações. Pra gente... E aí, só para fechar, esse cara, se ele fosse advogado, ele ganharia isso aí? Não. O advogado coloca área de família. Ele não é advogado, cara. Ele encontrou o nicho dele e ele vende uma solução para um problema específico. O advogado precisa entender, você não é advogado, você vende um serviço para uma dor específica. Encontra a dor que você quer resolver e começa a se posicionar nessa dor. Que não tem como dar errado, não tem como. Exato. O mercado é carente. A pessoa que é vítima de narcisista, ela vai lembrar de quem? Sim, dele. Cara, não tem como. E é um problema recorrente. Ele achou a dor, um nicho para trabalhar e tá em E a cima. mulher, ela vai pagar. Sim. Vai pagar. E aí ele consegue fazer. Não Exatamente. é difícil. É o que o Douglas falou. É o mercado saturado que a gente tem. Saturado de gente que não entendeu qual que é o jogo do advogado, que está estudando o edital errado. Exato. Para ir para a parte final, que a gente já está aqui 1 hora, vou lançar uma última pergunta espinhosa. Eu vou começar respondendo, depois eu passo para vocês, que veio na minha cabeça agora, que é papo livre. Especificadamente sobre o marketing jurídico. Eu queria tratar sobre o tema fazer meme. O advogado fazer meme. Aí eu vou expressar uma opinião minha, uma visão minha. Nada contra. Veja, aí tem vários players que adotam essa postura, às vezes de fazer mais meme, outros mais técnico, outros mais jurídico. A minha opinião, quem tiver opinião diversa, tudo bem, sem problema. Na minha opinião, o meme, o advogado fazendo, pelo menos para a nossa área do criminal, não sei se é vantajoso. Eu tenho para mim que não é vantajoso no criminal. Eu não vou ser hipócrita, porque no meu Instagram... Mas porque depende do qual o meme. É isso que eu ia perguntar. Então, por exemplo... Meme é um conceito de algo... O meme é você curto, fazendo ou pegar eu acho que na cenário nossa, de eu outro? acho que no criminal, o advogado fazendo. Não sei se seria ideal. Eu acho, para mim, a minha visão sobre isso. Eu coloco meme toda sexta lá para descontrair no meu Instagram. Mas eu pego um vídeo de, sei lá, o desembargador dormindo na cadeira. Tem advogados. Agora, o meme em si, eu não digo a publicação dele, mas crescer o Instagram através do meme. Porque sim. entendeu? Não o meme em si, eu não sou contra o meme, mas assim,
O meme, naturalmente, quando você joga um meme lá, uma brincadeira, nossa, vai pegar fogo. Vai trazer milhões e vários seguidores, porque isso todo mundo quer rir. Porque a rede social não foi feita para estudar, foi feita para entretenimento. E aí quando você faz bastante meme, isso aí, o conteúdo, naturalmente ele tende a arrastar muito mais gente, você vai ter muito mais seguidor. Só para dar risada do que para... Exato. E esse é o ponto que eu quero chegar. Não quanto advogado fazer meme, mas assim, o crescimento do Instagram baseado só em meme, talvez o público final que você vai querer converter e vender é um público que ele veio pela risada ou para descontrair, que é normal. Só que será que é o público que vai converter depois? Que é muito isso de acertar o nicho e acertar o avatar que você quer. Vou dar a minha opinião e passo para o Dr. Roberto. Isso. O que eu acho? Na minha opinião, se você cresce só e exclusivamente pelo meme, que vai um caminho muito mais curto, você vai muito mais rápido, todo mundo quer dar risada, não é um crescimento legal, eu acho. Que aí vai atrair um público que talvez não é o público que vai colocar você no posicionamento que você quer para atrair mais cliente. Minha opinião. E a pessoa... Comentem aí o que vocês acham, pode tacar pedra em mim, mas é a minha opinião. Concordo nessa parte aí também. E eu acredito que o meme, você pode fazer ele de uma forma bem ridicularizada ou de uma forma mais descontraída. Aí vai do tipo da risada. O que acontece com as redes sociais? Quanto mais risada, mais visualizações, aí entra nessa parte. Será que isso é qualificado para você? E aí o advogado que faz um meme, igual eu tenho um que eu fiz na minha rede social, pequeno, aí fiquei bravo com a decisão, ou amassei o papel e joguei, de 6 segundos, algo assim. É diferente do advogado bota um nariz de palhaço, faz uma dancinha. Então, assim, sim, esse é o cuidado, mas não deixa de ser um... Então, acho que o cuidado de ridicularizar muito, ainda que você vá fazer, não acho que deva ser muito também não, tem alguns que são contra, por favor, acho que se for de uma forma mais séria, assim, mais leve, ainda que tenha um contexto, né, de humor ali, por exemplo, vou dar um exemplo de que, eu não vou lembrar a frase agora, mas o cliente falou assim, você em audiência, aí o cliente fala, o juiz pergunta, doutor, o capacete da moto que roubou lá era vermelho. Aí o cliente fala, não, doutor, meu capacete era azul. Ou seja, ele assumiu que ele estava. Entendeu? Não, tipo, algo assim. Isso é leve. Isso é leve, tranquilo. Aí eu criar um meme que eu tô fantasiado, que tá. Aí eu já acho que vai pro ridículo. E aí, na minha visão, não é interessante pro posicionamento. E aí não ter essa constância também. Tipo, exclusivamente só meme todo dia, toda hora. Eu acho que pode atrair o público errado. O pior ainda é quando ridiculariza. Eu acho que esse é o pior. Minha opinião. Cara, tema espinhoso. Eu vou falar totalmente contra o que vocês falaram. Uhum. Eu acho que o meme é a melhor ferramenta que o advogado tem para utilizar nas redes sociais. A melhor, disparada. A melhor ferramenta. Só que qual é o problema? Menos de 1% vai saber usar. Por quê? Aí entra o que vocês já colocaram. Cara, meme, ele tem que ser algo muito intencional e assertivo. Qual que é o problema que eu vejo hoje nas redes sociais? É que a turma acha que é para fazer o povo rir. Cara, não é rir. Se você acha que o meme é para fazer alguém dar risada, você não entendeu nada em termos de marketing do que o meme traz para sua advocacia e para o teu posicionamento. Por quê? É o que você falou, um meme, e é engraçado, é outra coisa que o pessoal tem que aprender. Você vai ficar revoltado o dia que você postar um meme. Por quê? Cara, todo dia eu posto um conteúdo bom, ensinando alguma coisa útil e não vira nada. Aí um dia você vai lá e mete um meme, aí explode, aí dá 100 mil visualizações. Você fala, cara, o que eu tô fazendo da minha vida? Você fala, tá tudo errado. Mas qual que é a ideia do meme? Ele alcança muita gente. Sim. Você vai ter uma visibilidade que dificilmente você teria com qualquer outro conteúdo, isso é indiscutível. Talvez nem pagando você conseguiria ter o tanto de notoriedade, visibilidade que você teria através de um meme. Só que qual é o problema? O cara entra no meme achando que é para ser engraçado. O meme ele tem que ser estratégico. A pessoa precisa entender o seguinte, por trás do meme tem que ter um recado. O meme ele tem que ser intencional. Como assim? Tem um
um meme que eu acho que é um dos recordistas que eu já fiz. Aí você vai falar, você faz meme toda semana? Não, por quê? Porque ou eu acerto ou eu não faço. E não, é por isso que eu falei, menos de 1% sabe usar o meme, porque é muito difícil você usar da forma correta. Por quê? Porque você tem que trazer um recado. Você tem que fazer ele alcançar as pessoas, que é a função ideológica do meme, mas trazer o recado. Eu acho que provavelmente o que mais deu resultado para mim foi um meme que eu fiz com aquele filme lá do Capitão Nascimento. Sim. Que ele chega lá na delegacia, começa a não fala comigo, abaixa a sua voz, sabe? Começa um monte de gente já usou, e começa aquela gritaria, rolo e confusão. Aí o que eu fiz? É um negócio engraçado e tal, mas por trás daquele meme tem uma intencionalidade, que é o quê? Eu quis retratar o que é um inventário, que é a briga da família. E aí quando você coloca a briga da família, que é uma dor que a pessoa está sofrendo, que aí a gente precisa entender uma coisa. E aqui é a realidade. Não adianta, eu não concordo. Beleza, mas é um fato. O brasileiro, ele é sui generis. O brasileiro talvez seja o único povo que ele está na desgraça, ele está rindo da própria desgraça. Sim, Primeiro ele ri, depois ele vai falar, tá, como é que eu resolvo esse problema? Então assim, o cara tá lá no inventário que o pau tá cantando. É aquela cena do Capitão Nascimento. Primeiro ele vai rir, falar, aí ó, é meu inventário. Aí depois ele fala, caramba, não dá. Enquanto tiver assim, não vai acabar. E aí, se você traz uma intencionalidade por trás disso, Roberto, como que seria essa intencionalidade? Tem muita gente que faz. E que, assim, você tem que tirar o chapéu porque é muito bem feito. O que você faz? Você joga o meme lá e na legenda traz o conteúdo. Traz ali e fala, ó, você já pensou, a maioria dos inventários são assim, mas isso deve muito do profissional que você procura, porque tem técnicas para você poder trabalhar que, independentemente da briga, você vai conseguir dar uma celeridade maior para o inventário. E aí você faz aquele vídeo alcançar muita gente que vai primeiro rir, depois vai cair naquela... É igual a bebida, né? Diz que a bebida funciona assim. Primeiro você fica alegre, depois você vai ficando triste, e aí daqui a pouco fica violento. No criminal a gente estuda isso, né? Pelo menos eu estudo. Não, mas não é? No criminal a aula de medicina é legal. Eu estudava que tinha uns... eles até apelidavam as fases, né? Da coisa. Então, assim... É a mesma coisa, o cara vê um meme, qual que é o primeiro instinto? É o meu caso, é a minha família. Aí depois ele fala, mas eu tô no prejuízo, minha herança não chegou. E aí se você traz isso aí na legenda, abordando um problema, trazendo a seriedade, aquele conteúdo vai alcançar muita gente, a pessoa que se doeu de verdade, ela vai ler, e aí ela vai falar, caramba, eu vou olhar mais coisas desse advogado. Legal. Aí entra aquela questão, você vai viver só de meme? Não, que aí não é posicionamento. O meme tem que ser uma isca para você crescer o teu perfil e vir gente. Aí entra o outro ponto também que o Douglas colocou. Cara, você não vai fazer meme com você. Aí você está saindo do papel do advogado. O papel do advogado, tradicionalmente, é de uma postura séria, uma postura decente. É a pessoa que vai defender a vida, o patrimônio da outra. Então você não pode pôr um nariz de palhaço e, eu solto preso. Não, filho, você tá louco fazer um negócio desse. Então, utilize primeiro vídeos ou imagens de terceiros que sejam engraçados, que tenham uma intencionalidade de falar, cara, eu vou chamar a atenção desse povo para eles virem para cá. E aí dentro, porque entenda, o meme é a isca. Se o cara foi atrás, cara, o cara que tá passando pelo problema que tá retratado no meme, ele vai clicar para ver quem é você. E aí quando tem o conteúdo lá, ele fala, caramba, eu não conhecia esse advogado aqui não. Caramba, ó. Aí ele olha um post, tô passando por esse problema. Aí ele olha outro, caramba, isso aqui já aconteceu. Caramba, se eu soubesse disso aqui, eu já teria feito diferente. E aí é onde você ganha o cliente. Então o meme é, na minha opinião, a melhor ferramenta de marketing que você pode ter, se você souber utilizar. Qual que é o problema? A maioria não sabe utilizar. Coloca lá para alegria, para deboche, para não sei o quê. Isso. Então, se você tiver intencionalidade, você consegue trazer o público para consumir a sua rede sem precisar gastar dinheiro com isso. Eu, pelo menos, tenho essa visão. A não ser também que, como a gente falou muito do posicionamento, ele queira se posicionar com meme, porque assim, eu também conheço advogados que só fazem meme. Todo dia tem um meme diferente com ele. Só que ele atingiu um alcance tão grande, só que a fonte de renda dele não são clientes. Sim. São parcerias com empresas que procuram eles pela visibilidade. Só que daí é um outro aí não é advocacia. Não é advocacia, exatamente. É o cliente final. Qual que é? Você quer exatamente. Isso? Quem que você quer? Quem que você quer, exatamente. Aí, ou se ele vai para muito esse lado, aí ele não vai para advocacia, já é uma outra coisa, ou ele volta nesse ponto inicial. Sim. Pessoal, nós vamos encerrar o nosso episódio de hoje. Roberto, quero te agradecer imensamente ter aceitado o convite, ter vindo aqui.
Pessoal que está nos acompanhando aí, já clica aí para se inscrever no canal, já deixa os seus comentários, o que você achou, principalmente, você tem alguma sugestão aí de tema que você queira que esteja presente aqui no Locast, claro, um tema jurídico. Se você tem uma sugestão, coloca aí nos comentários que a gente vai ler, vai buscar trazer essas informações para você, fazer um episódio sobre esse tema. Então já se inscreve no canal se você não está inscrito, já deixa os comentários aí se você gostou ou não do nosso episódio aqui, do nosso bate-papo. Se você tiver uma sugestão de tema também que você queira saber dentro da advocacia, apesar de eu, Douglas, sermos criminalistas, aqui é um podcast aberto para falar sobre o tema jurídico, sobre a advocacia e não só sobre criminal. A gente vai trazer vários convidados aqui para temas variados. Roberto, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço, eu espero que tenha conseguido contribuir aí, acho que para abrir a mente, né, do pessoal, especialmente a respeito quebrar algumas premissas a respeito de marketing, né? Talvez hoje você tenha percebido que o seu problema não é o marketing, ele está um pouco antes do marketing. Então, se a gente conseguir alcançar isso aí, já vou estar satisfeito e feliz e agradecer o convite, ficar aí o meu agradecimento sincero e pelo honroso convite, espero que a gente tenha contribuído com a turma. É isso. E falando de marketing, já deixa onde que a pessoa pode te encontrar aí. No Instagram, o Inventarista, e aí você vê que você vive o que você ensina, né? É igual um dia eu tava dando uma aula e aí eu falei para a pessoa brincando, né? Justamente do posicionamento. Eu falei, se você entrar no meu perfil hoje, você tiver alguma dúvida do que eu faço, você tem problema. Foi o que eu falei. Por quê? É impossível. Qual que é o perfil? O Inventarista. Você entra lá, só tem coisa de inventário. Se você me perguntar, você faz consumidor? É porque você tem algum tipo de problema. Você faz criminal? É porque a pessoa tem algum tipo de problema. Então, no Instagram é o Inventarista. No YouTube é prof.roberto.ribeiro. São as duas redes sociais que a gente está mais ativo. Muito obrigado, Roberto. Um abraço e até logo. Até o próximo episódio. Valeu. 1h30. Só que ele só... Aqueles 10 minutos ali.